Good afternoon. Welcome to the American Museum of the Cuban Diaspora, a wonderful gathering place for all of those who believe and fight for freedom. It is our distinct, for the Inter-American Institute for Democracy, it's a distinct pleasure to be hosting our Brazilian program in this venue. That is the venue that praises the contributions of the Latin diaspora and also the fights for freedom of all the Latin Americans. Today we have a program that is coming to fruition. Thank you to the generosity of the director, of the president of this museum, Mr. Marcel Felipe, and the director general, Ms. Carmen Valviria. Thank you to both of them for lending us this magnificent place to hold and kick off our Brazilian program. We're going to have a program that is going to start with the welcoming remarks by Marcel Felipe, who's the director of the American Museum of the Cuban Diaspora. Mr. Felipe graduated of the University of Pittsburgh School of Law, where he served as business manager for the Law Review and Journal of Commerce. Mr. Felipe completed Harvard Law School's program of instruction for lawyers in 1995 and served as an intern to the Honorable W. Standish of the U.S. District Court of Western Pennsylvania. He's a member of the Florida Bar and a distinguished tax lawyer who founded Marcel Felipe Lawyers, a highly respected law firm. But perhaps the thing that he's most proud of is his foundation, the foundation Inspire, that we are going to see a video soon, right after this introduction. The introduction to our guest of honor will be done by Mr. Carlos Sanchez Berzain, five times minister in Bolivia, distinguished lawyer, founder of the Inter-American Institute for Democracy, and author of over 20 books discussing democracy and its protection throughout the Americas. Our keynote speaker today will be Olavo de Carvalho, philosopher, thinker, and strategist. His book, The Collective Imbecile, is considered a groundbreaking work in the strategic treatment of Marxism and its corrosive effects on democracy and freedom. We will then have a Q&A session, which will be led by distinguished Brazilian leaders who will follow from their home, in their home country, this broadcast. This event is being broadcast live to the IID following community and to Brazil, where we already have over 300,000 viewers. Boa noite para observadores brasileiros. O Instituto Interamericano para a Democracia é a favor de lançar hoje, com apoio do Museu Americano para a Diáspora Cubana, o programa brasileiro, com grande intelectual como o professor Olavo de Carvalho. Bem-vindo a esta primeira sessão. Now we are going to see a video on the Inspire Foundation. Thank you. Fundación Inspira América, la voz del exilio. En un momento difícil para el exilio cubano, nació en Miami una nueva fundación. Expresar mi admiración con esperanzas pospuestas. la dignidad del pueblo de Cuba. En un evento que contó con la presencia de grandes figuras del exilio cubano y de la política internacional. Una organización que viene a sumar y a sumarse. El nuevo Herald tituló en su primera plana y señaló que estaba en la mira la política de Obama hacia Cuba. Un año más tarde, sí, tenemos el cambio. Para ello, hicimos encuestas puntuales y precisas. Y ahora que alguien hiciera una encuesta que reflejara la realidad. Lanzamos campañas promocionales como la campaña para reemplazar a la exdirectora de Radio Martí e invitamos al doctor Oscar Elías Bisset a Washington. El recibimiento que le han dado al opositor Oscar Elías Bisset parece no ser casualidad. El grueso de la plana mayor del poder cubano-americano en Washington se reunió con el opositor Oscar Elías Bisset. Inspira América llevó además el mensaje hasta Europa y América Latina.
fuimos invitados por el primer ministro húngaro Viktor Orbán al 60 aniversario de la rebelión húngara contra la dictadura comunista. Y nos reunimos con el respetado expresidente colombiano Álvaro Uribe y con el nuevo presidente Iván Duque. Si usted ganara la presidencia, ¿invitaría a su toma de posesión presidencial a Nicolás Maduro o a Raúl Castro? De ninguna manera. Inspira América llenó el Teatro Artime con el gobernador electo Ron DeSantis. The firing squads, the political prisoners, forced labor camps, religious repression. Inspira América además abogó junto con el senador electo Rick Scott por nuestros hermanos en Venezuela y organizamos una reunión entre él y el exilio, de la cual surgió su política hacia Cuba. El pueblo cubano merece libertad, paz y democracia. Y representamos al candidato presidencial colombiano Andrés Arias. Inspira América también obtuvo importantes logros en defensa de instituciones del exilio. Al frente del monumental logro está la Fundación Inspira América. Además, hemos tenido éxito en la Universidad de Miami. No vamos a firmar ningún tratado con ninguna universidad controlada por el régimen. Y en FIU logramos que el campus mantenga el nombre de su icónico presidente cubanoamericano Modesto Maidique. Y vamos por más. Este año, con la ayuda de nuestra prestigiosa Junta y los expertos más reconocidos del mundo, lanzaremos un plan para la reconstrucción cívica y económica de Cuba. Y hay que llevar Internet y TV a Cuba sin que la dictadura lo pueda bloquear. El futuro para tener una voz en el exilio. Fundación Inspira América. Lo que ofrecemos nosotros, que es libertad, justicia, respeto a los derechos humanos, prosperidad, oportunidades ilimitadas. Eso se llama exilio, eso se llama patria. La voz del exilio. Seguimos adelante. Now we are going to listen to the welcoming remarks by Mr. Marcel Felipe. Yeah. Maestro de ceremonias, ¿inglés o español? Porque tenemos muchos. En brasilero no llego todavía, en portugués no llego. Porque en Brasil lo están oyendo. En inglés. Bueno, pues vamos en inglés. Primero que todo, muy bueno que me pongas por delante, porque hablar después de Carlos Sánchez Versailles no es cosa buena. Ahí ya se acabó todo. Eso solamente lo puede hacer alguien como el maestro que tenemos invitado esta tarde. Primero que todo, muchas gracias por venir. Quiero corregirte solo una cosita. Yo no soy el director del museo. El director del museo, la directora es Carmen Valdivia, y es importante esa distinción porque ella es la que hace el trabajo. Ella es la que trabaja 50, 60 horas a la semana, que además es un trabajo voluntario. Yo soy solamente el chairman, es decir, el que pone la plata, ¿no? Más nada. A mí me van a buscar para poner la plata y de vez en cuando algún que otro contacto. Quiero brevemente reconocer la presencia de unas personas que no puedo dejar pasar acá entre ustedes. Primero, mi gran amigo Diego Suárez, que siempre ha puesto toda su fortuna y sus contactos al servicio del exilio cubano. Una persona... Todos los presidentes que hemos visitado, la mayoría han venido por medio de los contactos de Diego. Y tenemos 3 presos políticos que siempre quiero mencionar, porque para mí no hay compromiso más grande demostrable que las personas que han sufrido prisión en cambio de defender los ideales que son para beneficio de todos los demás. Y quiero empezar no con los cubanos, sino uno que fue preso político en Colombia. El coronel Plaza, quien derrotó al M-19. Y de mi patria, tenemos a los de la nueva generación, a un hombre que cumplió 17 años de cárcel y nunca se cayó, nunca se confundió. Y aquí está Jorge Luis García Pérez Antúnez, ganador de las medallas del gobernador Scott. Y por supuesto, no sé si tendremos oportunidad de escucharle, pero un gran autor que tuvo uno de los libros de más acontecimiento en mi vida y en la vida de muchas personas, y que fue además embajador de los Estados Unidos en la ONU, y un preso político de más de 20 años, el embajador Valladares. Muchas gracias por estar con nosotros. La razón del museo, de la fundación, de la cual estoy tan orgulloso, tiene mucho que ver con el tema de hoy.
Este museo se hizo para señalar que en los 60 años que que los Castros y ese socialismo comunismo ha destruido uno de los países más prósperos, no solamente de América Latina, sino en aquella época del mundo. El exilio cubano acá, viviendo en libertad y bajo la ley y la orden que da este país, ha construido de lo que era un pueblo una de las ciudades más codiciadas del mundo. No somos personas diferentes, es el mismo pueblo, pero bajo diferentes reglas, bajo diferentes regímenes. Y de eso se trata un poco el tema de hoy. Hace 60 años en mi país comenzó un cáncer que se regó por toda América Latina. Y muchos pensaron, después del hundimiento de la Unión Soviética, que ese cáncer se había terminado. Pero como sucede en tantas enfermedades, sobre todo de ese tipo, no se terminó, mutó. Al ver resistencia de líderes como Álvaro Uribe, tuvo que empezar a buscar un diferente camino. Lo consiguió en el señor Chávez y luego con los que le siguieron a él en Bolivia, el retorno de Nicaragua. Y aunque muchos piensan que eso ya se está acabando, ahí tenemos el ejemplo hace solo un par de días en Argentina. Insisten porque ya es diferente, esa mutación es ahora más peligrosa aún, porque se ha convertido en un eje de crimen organizado, de corrupción, de narcotráfico, y no solo de los narcoestados, sino también de los narcopartidos, como el caso de la FARC en Colombia. Y se convierte en una red internacional que más que ningún tipo de ideología, mantienen la ideología para poder mantener al pueblo pobre, pero lo que buscan es el enriquecimiento y esa permanencia de poder. Y no podemos ver mejor conexión de esto que en el caso de Maduro enviando en su avión a 2 delincuentes colombianos prófugos de la justicia colombiana, o al ver cómo los expresidentes brasileros pagaban a las empresas corruptas brasileras para enriquecer a la dictadura castrista. Pero como toda enfermedad, siempre hay médicos, científicos, académicos, intelectuales que buscan la cura. Y hoy nos vestimos de lujo porque tenemos 2 de ellos con nosotros, tanto al doctor Carlos Sánchez Berzaín como a nuestro invitado de honor. Personas que por medio de sus ideas llevaron un cambio en toda América Latina. Y en el caso del doctor Carvalho, específicamente, aires de cambio a Brasil, llevando a Brasil a convertirse de uno de esos países que tenía también ese arrastre, tal vez a menor escala, en cierto punto. No era la dictadura abierta, pero esas semidemocracia, a convertirse hoy en uno de los líderes, o mejor dicho, el líder regional del hemisferio en lo que se trata de la lucha por la democracia, la ley del derecho, del respeto a la ley, cosa que no coincidentalmente lo ha convertido al mismo tiempo en uno de los más grandes aliados de los Estados Unidos. Una oportunidad, por cierto, que creo que Colombia ha perdido por pensar demasiado en qué hacer. Pero por eso es que es un honor para nosotros recibirlo y ser el anfitrión. Y sin más intervención, quiero darle de nuevo el micrófono a nuestra, verdaderamente otra cosa, Beatriz Rangel. Estamos hablando, normalmente el maestro de ceremonias debe ser un periodista, no tenemos una persona de este calibre, así que verdaderamente quiero que les den una mano porque realmente estamos vestidos de lujo con nuestra anfitriona. Gracias. The Inter-American Institute for Democracy is an institution founded to promote freedom in the Americas. Accordingly, the Inter-American Institute for Democracy supports thinkers, advocates, and builders of the rule of law, separation of powers, and protection of freedom. The Institute coined the label 21st Century Socialism to brand a group of countries that, led by Cuba and financed by Venezuela, have done away with freedom in Latin America to install tyrannies that oppress people and destroy progress. We are thankful to the American Museum
for the Cuban diaspora for hosting this event that is the kickoff conference to our Brazilian program. Let us now welcome Carlos Sánchez Bezaín, founder and key supporter of the Inter-American Institute for Democracy. Gracias. Beatrice, toma asiento. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Quiero empezar saludando a nuestro anfitrión, el doctor Marcel Felipe, que dirige tanto la Fundación Inspire America como este museo, con quien el Inter-American Institute for Democracy tiene un convenio en desarrollo para darle mucha más fuerza y mucha más capacidad de ocupación a los esfuerzos y unir nuestros trabajos para defender la libertad, la democracia y para avanzar en contra de los enemigos de los derechos humanos y de estos principios que defendemos. Saludo especialmente al embajador Armando Valladares, que preside esta conferencia. Doy la bienvenida a nuestro invitado de honor, el profesor Ovalo de Carvalho, agradeciéndole la generosidad de estar presente y de haber venido hasta Miami para compartir su sabiduría y su experiencia con nosotros. Saludo a los miembros del directorio de las instituciones anfitrionas, a los amigos de la prensa. Permítanme recordarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad de los Estados Unidos organizada para promover, defender y difundir y educar sobre los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad. Somos una entidad pluralista. No hay derechas e izquierdas, más bien derechas e izquierdas son bienvenidas en un siglo en el cual las ideologías están agonizando, porque consideramos que lo fundamental es la defensa de los principios. ¿Quién defiende la libertad? ¿Quién defiende la democracia? ¿Quién defiende los derechos humanos? Entre los cuales está incluido la libertad de expresión, el derecho de propiedad, la libertad de prensa y todos esos derechos violentados por las dictaduras. Es bienvenido a la lucha para contrarrestar a la gente que es el oprobio de los pueblos de las Américas. Nuestro instituto tiene la visión de que en el siglo XXI se han integrado dos Américas. Hay dos Américas. Una América democrática y una América dictatorial. El año 1999 en las Américas solo había una dictadura, que era la dictadura castrista de Cuba, liderada por Fidel Castro. Pero ese año en que Cuba vivía lo peor de su periodo especial y agonizaba prácticamente la dictadura, llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, que llevó el dinero, el petróleo y toda Venezuela al servicio de esa dictadura agonizante, y el siglo XXI empezó con señales de bajo nivel imperceptibles, como ser, por ejemplo, el derrocamiento del presidente de la Rúa en la Argentina, el derrocamiento del presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, el derrocamiento del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, el derrocamiento del presidente Gutiérrez en el Ecuador y después el derrocamiento del secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, con un complot que se le montó en torno a una falsa acusación de corrupción. Y empezó a aparecer lo que se llamó movimiento bolivariano, movimiento ALBA, socialismo del siglo XXI, hoy señalado como castrochavismo, que es lo que marca el siglo XXI que hemos vivido hasta ahora y que vivimos hasta ahora, y que configura dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, pero no cualquier tipo de dictaduras, dictaduras de delincuencia organizada transnacional lideradas por Cuba, que hoy día oprimen a los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia y conspiran contra las democracias de todo el resto del hemisferio. Dictaduras que utilizan el crimen transnacional, que va desde la violación de los derechos humanos, la persecución, los asesinatos, las torturas, la violación de la libertad de prensa, hasta el narcotráfico y el terrorismo para sostener los regímenes que han instaurado en Cuba hace 60 años, en Venezuela hace 20 años
en Bolivia hace 14 años y en Nicaragua hace casi 13 años. Este grupo de delincuencia organizada transnacional no es política, está al margen de la política y utiliza la política cumpliendo el sueño dorado del narcotraficante colombiano Pablo Escobar de utilizar las posiciones políticas para retener el poder en servicio de la delincuencia. Es lo que estamos viendo todos los días en Venezuela, lo que vemos hace décadas en Cuba, lo que vemos en Nicaragua y lo que vemos en Bolivia. En ese contexto, nuestro planteamiento es el planteamiento de identificar los instrumentos con los cuales la delincuencia organizada transnacional castrochavista disfraza de política sus acciones delictivas. Y uno de los principales instrumentos que ha desarrollado para eso es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que como lo va a explicar hoy día uno de los grandes analistas en torno a este proceso, a este instrumento de delincuencia organizada, el profesor Ovalo de Carvalho, es el mecanismo que se utiliza a partir del año 99, fue creado mucho antes, para implementar los procesos de desestabilización y darle figura de política a los crímenes que a diario cometen los regímenes de los Castro en Cuba, de Chávez y Maduro en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia y de Ortega y Murillo en Nicaragua. De eso se trata. Se trata de hablar las cosas con claridad, de desmitificar las formas, las caretas y las falsas propuestas, las falsas imágenes con las cuales se pretende manejar los sofismas, tratando de hacer aparecer como democracias a grupos que son delictivos, tratando de hacer como políticos a grupos que son en verdad criminales. Por eso hemos invitado al profesor Ovalo de Carvalho para pedirle que nos hable del Foro de Sao Paulo y que en el contexto del Foro de Sao Paulo ubique los procesos del Lavallato, Odebrecht, corrupción y narcotráfico. Creemos que Ovalo de Carvalho, como profesor, como filósofo, como cientista político, es uno de los intelectuales más capacitados, más enterados y que más ha estudiado el fenómeno, porque además, como él es brasilero, y mucho de esto tiene que ver con el pueblo brasilero, con la delincuencia brasilera, con la política brasilera y con el dinero del Estado brasilero que ha sido robado, vamos a tener hoy día una exposición de lujo. Dicho esto, nuevamente, gracias, profesor, y estamos listos para escuchar. Muito bem, é uma grande alegria estar aqui, agradeço muito este generoso convite, especialmente me alegra estar aqui na presença de pelo menos 3... Melhorou? Não. Não melhorou. Nada. Me alegra especialmente estar aqui na alegria de pelo menos 3 heróis da América Latina. São Pérez Antunes, Coronel Plazas e Armando Valladares, cujo livro eu li mais de 20 anos atrás e que teve uma influência muito grande na minha vida. Agradeço muito ao Instituto e ao Museu essa oportunidade. Muito bem, o nosso assunto ele tem várias portas de entrada possíveis, pode-se entrar nesse assunto por várias vias, e eu vou aproveitar uma coincidência que hoje um rapaz, um repórter do New York Times que está ali atrás, me perguntou por que tipos como eu e Bolsonaro somos frequentemente chamados de fascistas. Né? Então vamos entrar pelo lado do fascismo. Qual é a origem do fascismo? O fascismo começa por volta de 1910, com uma discussão interna no movimento socialista italiano e com, vamos dizer, uma cisão do movimento socialista baseada na teoria enunciada por 2 grandes teóricos do fascismo que se chamam Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Alfredo Rocco, que se bem me lembro, depois veio a ser ministro do governo Mussolini. E eles tinham uma teoria de que o sujeito agente, a força principal da Revolução Mundial, não podia ser a classe proletária, e aliás não podia ser nenhuma classe social, porque as classes sociais estavam condicionadas e circunscritas aos seus países de origem.
Não havia, por exemplo, um proletário internacional. Proletário internacional era apenas uma maneira de dizer. Mas se o proletário italiano saísse dali e fosse para a Alemanha, ele não seria um proletário na Alemanha, ele seria um mendigo. Então, a condição de proletário é uma condição nacional. Então eles pensavam, se queremos uma revolução mundial, o sujeito ativo dessa revolução não pode ser a classe proletária, não pode ser nenhuma classe. Somente a nação pode ser o agente da revolução mundial. Então a ideia, vamos dizer, de nações revolucionárias, ou seja, nações proletárias contra nações burguesas, ou nações exploradas contra nações exploradoras, esta foi a origem do fascismo. Se vocês observarem bem, vocês verão que depois da Segunda Guerra, esta estratégia foi adotada por todo o movimento comunista mundial. O movimento terceiro-mundista criado por Stalin não é nada mais do que isto. Se pegamos a história do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, vocês verão que a partir da Segunda Guerra, já na época do governo Getúlio Vargas, a estratégia era a união, a aliança entre o proletariado e a burguesia nacional contra o imperialismo. Então, é a nação proletária contra a nação capitalista imperialista. Isso foi adotado em todo o mundo. Isso é a mesma coisa que dizer que o movimento comunista internacional, depois da Segunda Guerra, se transformou num movimento fascista internacional. E é por isso mesmo que eles xingam os seus adversários de fascistas para ocultar a realidade da sua própria política. Muito bem, se pegamos desde o início do movimento comunista com Karl Marx, nós veremos que sempre todo o mal e a violência, a criminalidade que estavam intrinsecamente associados a esse movimento eram justificados em função de fins a que essa violência, esse mal deveriam servir, de maneira que o mal serviria ao bem. Como diz, o fim justifica os meios. Então, por exemplo, a Revolução Proletária, com todo o sangue que derramasse, como derramou na Rússia e em outros lugares, se justificaria em função de um futuro de liberdade e prosperidade para o proletariado. Isso jamais se realizou, evidentemente. Como jamais se realizou, então foi preciso mudar o discurso. Passamos da Revolução Proletária para a Revolução das Nações Exploradas contra as nações exploradoras. Porém, isto também não se realizou. As nações ditas exploradas que se revoltaram contra o imperialismo tiveram, sob o regime socialista, sob o regime revolucionário, uma sorte muito mais miserável, desgraçada do que tinham antes. Cuba, por exemplo, você vê que Cuba era, vamos dizer, a quarta economia da América Latina, agora é a 27ª, uma coisa assim. Quer dizer, Cuba se desgraçou a si mesma, né, buscando, sob o pretexto de libertar-se do imperialismo, ela se desgraçou. Eu acho muito engraçado quando dizem que a culpa da miséria cubana é por causa do bloqueio, é porque os Estados Unidos não comerciam com Cuba. Mas antes da Revolução, a desgraça não era justamente o fato de que os americanos comerciavam com Cuba? Então, eu não sei então se o imperialismo atrapalha mais pela sua presença ou pela sua ausência. Antes reclamavam da presença, agora reclamam da ausência. Então, tudo isso aí, é claro que são pretextos meramente verbais, é só uma tagarelice sem sentido. Porém, entre os anos 50 e 60, as pessoas mais inteligentes que havia no movimento comunista, que era um grupo de filósofos alemães, filiados ao que eles chamavam Instituto de Pesquisas Sociais, também chamado como Escola de Frankfurt, começaram a perceber que as grandes contradições e conflitos do capitalismo estavam se dissolvendo. Então, o proletariado, por exemplo, já não podia ser a grande força revolucionária, porque ele tinha sido absorvido pelo capitalismo e estava servindo ao capitalismo. A condição de vida do proletariado tinha melhorado muito, eles estavam prosperando em toda parte e eles estavam se sentindo muito bem no capitalismo e não queriam fazer revolução nenhuma. As nações exploradas também, né, viviam praticamente da ajuda dos seus exploradores, como a própria Cuba. Cuba vivia do dinheiro americano. Eu acho que saiu o dinheiro americano, antes reclamava porque o dinheiro americano estava lá, agora reclama porque não está mais lá. Então, as contradições todas acabaram. Então, como é que nós vamos destruir o capitalismo se não há contradições internas nele que nós possamos explorar? Então, esses filósofos, dos quais o chefe, vamos dizer, o fundador disso aí foi o filósofo húngaro Georg Lukács, mas os outros eram todos alemães, Max Horkheimer, Theodor Adorno, todos eles. Né? Então, eles formularam o problema assim:
já que no capitalismo não há mais contradições econômicas que nós possamos explorar, e entre as nações ricas e pobres também já não há aquela contradição que havia antes, o que nós podemos explorar como mecanismo destruidor do capitalismo? Que contradição interna nós podemos encontrar dentro dos países capitalistas que nós possamos explorar para destruí-los? E eles criaram, então, o que se chamou dialética negativa. Dialética negativa consiste apenas em encarar tudo o que existe sob o aspecto negativo e encarar o lado de mal, de exploração, de crueldade que existe em tudo, todas as relações humanas possíveis. Relações que tanto pode ser abarcar a sociedade inteira, quanto pode ser relações pessoais. Por exemplo, a relação entre marido e mulher, pai e filho, professor e aluno, e assim por diante. Eles começaram a enxergar o mal em tudo, tudo, tudo. E acreditavam, com razão, que com isso estavam realizando um programa que Marx havia enunciado, mas jamais realizado, e que Marx definia como a crítica radical de tudo quanto existe. Note bem, não se trata de criticar a economia capitalista, nem os países imperialistas, mas tudo quanto existe. Né? Então você critica o casamento, a educação, a amizade, a economia, o trabalho, a lei, a moral, tudo, tudo, tudo é ruim, tudo é demoníaco. E eles se dedicaram a esse trabalho durante 40 ou 50 anos, por exemplo, quando muitos deles eram judeus que fugiram da Alemanha, com justa razão, fugindo da Alemanha, porque seriam mortos lá. Chegaram nos Estados Unidos, eles receberam aqui os melhores empregos, né, prêmios, eram paparicados e aplaudidos, tudo lá, e eles escreveram livros de que a sociedade americana é exatamente a mesma coisa que a sociedade alemã. Você fala, eles são loucos? Não, eles são simplesmente os autores da dialética negativa. Eles veem tudo pelo lado mal, inclusive as melhores coisas que existem. Ora, quando você se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se colocou acima da realidade existente. Toda a realidade é má e você é o crítico que a examina, analisa e condena. Automaticamente você está colocado acima da realidade, acima do universo, não apenas acima desta sociedade onde você vive, mas acima do universo inteiro. Só que, um momento, em que você se transformou? Você virou Deus? Porque você está acima? Não, porque Deus está acima de fato, mas Deus não cria o mundo para criticar o mundo, e sim para salvá-lo. Ou seja, você, quando se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se transformou no demônio. E o demônio, evidentemente, está livre de todas as obrigações humanas. O demônio só tem direitos, e o direito dele é fazer o mal contra aquilo que é mal. Como tudo é mal, ele pode fazer o mal contra tudo, e ele jamais será condenado e nem acusado. Veja, isto quer dizer que esta política esquerdista hoje, ela tem sobre o seu público, especialmente o público jovem, um tipo de atrativo que é completamente diferente da que tinha antes. Antes tratava-se de fazer o mal em nome de um bem. Agora não precisa mais do bem. Agora o mal é em si mesmo uma superioridade. Tão logo você aderiu a esta política, você está acima da humanidade. Você jamais é submetido a exame, você é o examinador, você é o julgador e você é o carrasco que vai destruir tudo. E você jamais será examinado. Vejam, aconteceu um fenômeno, um fato singular, muito significativo. Após ter jogado milhões de jovens contra seus pais, contra seus professores, contra as leis, contra a moral, contra tudo, um dia o professor Theodor Adorno teve o desprazer de ver os alunos da faculdade invadirem a sua sala e começarem a quebrar tudo. E aí ele ficou, não, peraí, aí já é dialética negativa demais, isso aí não pode. Então, isso quer dizer, o dialético negativo, o acusador universal, ele está acima de todas as acusações, ele não pode ser acusado, ele não pode ser sequer analisado, é o tipo invisível que vê tudo. Ele é o olho que tudo vê, para usar um antigo simbolismo esotérico. Ele é o olho que tudo vê e ele jamais é visto. É por isso que o pessoal da direita, você perguntar assim, quantos livros de direita você leu destruindo, por exemplo, a filosofia do Theodor Adorno? Nenhum. Quantos livros de direita destruindo a filosofia de Georg Lukács? Nenhum. Toda a bibliografia direitista que existe critica o socialismo, critica o marxismo, critica vários programas
políticos, mas nunca vai à profundidade da filosofia da dialética negativa, nunca. E por isso essa dialética negativa ela sempre sobrevive e pode se refazer e se reconstruir depois das piores derrotas. Então isso quer dizer que enquanto esta filosofia da Escola de Frankfurt não for totalmente destruída, ela vai se renovar e vai reconstruir o movimento comunista milhões de vezes. Isso nunca acaba, isso é indestrutível. Veja, a destruição não é destrutível. Né? A destruição vive apenas de destruir. Ou seja, nós podemos dizer que o pessoal da Escola de Frankfurt descobriu o segredo da vida eterna. Eles podem viver eternamente. É só viver da destruição e jamais propor nada positivo. Quando propor alguma coisa, propõe sob o nome de positivo algo negativo. Por exemplo, operar crianças de 5 anos, um menino de 5 anos que diz que é menina, você já manda operá-lo. Ela corta o órgão sexual dele e pronto, virou menino. Pode haver algo de bom nisso, é claro que isso é apenas destruição. Você não sabe o que vai ser desse menino mais tarde. Você não sabe se ele vai querer o seu órgão sexual de volta. Mas não precisa saber. Né? Como é a destruição, e a destruição é sempre positiva, vamos em frente. E assim por diante. Quando você propõe... Um momentinho, deixa eu tomar uma água. Quer dizer, a legalização universal do aborto. Pensa bem. Alguém pode provar que um feto é um ser humano apenas uma coisa? Existem provas de uma coisa, existem provas da outra. Essa discussão pode continuar eternamente e ninguém chega a uma conclusão. Um não convence o outro não convence um. Então significa o seguinte, nenhum de nós sabe a resposta dessa pergunta. Né? Se nós não sabemos, então há 50% de chances para um lado e 50% de chances para o outro. Portanto, a escolha não é racional. Isso quer dizer que aquele que é a favor do aborto, ele não é por motivos racionais, ele é porque ele quer. Ele quer o aborto universal. E ele quer porque o aborto universal é negativo e, portanto, do ponto de vista dele, será sempre positivo. E assim por diante. Tudo o que as pessoas consideram mal passa a ser considerado bom. O bem só existe sob a forma do mal. E esta é a essência, esse é o segredo da Escola de Frankfurt. Isso tem um atrativo infinitamente maior do que a velha revolução proletária ou a velha revolução fascista. Porque tanto a revolução proletária quanto a revolução fascista, elas alegavam um bem futuro que era justificativa do mal que se está fazendo no presente. Era a finalidade boa que justifica o meio mal. Portanto, essas revoluções podiam ser criticadas em nome do quê? Dos fins que elas mesmas se propunham. Quando você via, por exemplo, que no regime socialista os proletários estavam passando muito mais fome do que no regime capitalista, você via que a revolução tinha falhado a realizar o fim que ela se propunha. Então ela podia ser criticada em nome do seu fim. Do mesmo modo, você vê, a revolução fascista prometia que, vamos dizer, as nações que estavam sendo exploradas e roubadas seriam as dominadoras. Não é isso? Então, sei lá, o Hitler vai propor um Reich que vai durar 1000 anos. Durou 12 e acabou muito mal. Não é isso? Mussolini acabou pendurado, assassinado e pendurado pelas pernas, e a Itália perdeu tudo. Então, essas revoluções podiam ser criticadas em nome dos fins positivos em nome dos quais elas faziam mal. Mas a nova revolução, a revolução da dialética negativa, não pode ser criticada por nada. Porque ela tem o monopólio da crítica, ela tem o monopólio do discurso destrutivo. E o monopólio do discurso destrutivo transforma o seu portador num tipo sobre-humano. Ele jamais pode ser condenado em nome de nada, nem mesmo da própria revolução. Você vê que os antigos comunistas ainda tinham a possibilidade de ter que fazer uma autocrítica. Nós erramos em tal ponto. Agora não há mais erro, meu Deus do céu. Está entendendo? O poder atrativo desta coisa é ilimitado. E pela mesma razão, não adianta discutir contra esta revolução com os argumentos e armas com que se usava contra a revolução proletária e a revolução fascista. Não adianta mais. As pessoas não são mais acessíveis a esse tipo de argumento, por quê? Elas são sobre-humanas. Você percebe? Um sujeito, por exemplo, que ele nasceu homem e decidiu virar mulher,
Bom, alguns acabam parecendo mulher mesmo, mas a maioria não acontece, o sujeito continua parecendo homem. Então você olha e vê um homem, mas ele diz, mas eu me sinto mulher e você não tem o direito de me olhar como os seus olhos me veem, você tem que me olhar como eu quero ser visto. Isso quer dizer que a piada do Groucho Marx, afinal, você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos? Virou realidade. Você tem que negar você tem que furar os seus olhos. Né? Você não tem o direito de enxergar as coisas como você as enxerga. Você tem que enxergar como o seu interlocutor quer ser enxergado. Então ele se colocou numa posição supra-humana. Ele não está mais em condição de ser julgado pelos mesmos critérios com que nós somos julgados. Ou seja, ele pode nos proibir de falar, sem jamais ser acusado de opressor ou de estar fazendo censura. Ele impedir você de falar significa o quê? Isso é liberdade de imprensa. Né? Em Cuba existe liberdade de imprensa, tanto que todos os jornalistas estão na cadeia. Colocados na cadeia é liberdade de imprensa. Por quê? Cuba não pode ser julgada por critérios humanos. Cuba não tem mais uma finalidade positiva que ela precise alcançar para justificar a sua revolução. O seu fracasso se transformou no seu sucesso, porque quem determina o que é fracasso ou sucesso são eles mesmos. Fidel Castro, muitas vezes, quando a pessoa diz, não, mas o povo cubano está passando fome, diz que nós não temos aqui esse consumismo obsceno que vocês têm nos Estados Unidos. Nós comemos apenas o que é necessário. Né? Vocês comem 2 bifes todos os dias, nós comemos 1 bife por ano. E está muito orgulhoso disso. Né? Ou seja, o fracasso se torna um sucesso. Por quê? Porque o mal se tornou o bem. E todo o bem que existe... Me diga uma coisa, existe algum bem humano que seja absoluto? Não. Nós somos apenas humanos, nós não somos Deus. O bem absoluto só Deus consegue fazer. Tudo que nós fazemos, nós dizemos assim, o bem predomina. Mas não quer dizer que ele seja 100%. Ele é, digamos, 90%, 80%. E nós nos satisfazemos com isso. Mas eles, onde houver 10% de mal, eles vão dizer que é tudo mal. E esse pequeno mal, ele está presente em tudo. Então, é tipo de, vamos dizer, falácia filosófica que se enuncia da maneira seguinte, tudo é tal coisa. Por exemplo, se você disser, tudo é energia. Eu digo, bom, existe algum fenômeno onde a energia esteja ausente? Não, ela tem que estar presente em tudo. Ou seja, tudo é sexo. Existe alguma ação humana que não tem nenhum elemento sexual? Fala, bom, pelo menos o agente vai ter que ser o homem ou a mulher, uma terceira coisa. Então o sexo estará presente. Ou tudo é a lei da gravidade. Bom, a lei da gravidade jamais vai estar ausente. Então, todo fator que está presente em todos os fenômenos não pode ser causa de nenhum deles. Mas a técnica hoje é a seguinte, você pegar o fator que está presente em tudo e dizer que ela é a causa, e usar como argumento justamente a onipresença dela. É claro que é uma falácia filosófica imperdível, falácia lógica ridícula, grotesca. Mas isso convence as pessoas. Então, viram, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, e especialmente no Brasil, esse tipo de filosofia tomou conta de toda a mídia e de todas as universidades. Não sobrou nada fora. No Brasil, eu assisti esse fenômeno porque, a partir dos anos 60, logo após a ditadura militar, os comunistas, vendo que tinham sido derrotados, expulsos do campo eleitoral político, decidiram usar a estratégia do Antônio Gramsci, que era da Revolução Cultural. Fazer a Revolução Cultural primeiro, a Revolução Política depois. Então, tem que tomar a mídia, as editoras, as universidades, etc., etc., lentamente, devagarinho, e sem dizer que é propaganda socialista, porque o objetivo do Antônio Gramsci, ele mesmo definiu assim, nós vamos fazer com que todos sejam socialistas sem saber. Então, é por isso que eu fui muito contra a campanha que conservadores e liberais brasileiros faziam contra a doutrinação comunista. Quer dizer, não tem doutrinação nenhuma, meu Deus do céu. Eles estão induzindo as pessoas a ser socialistas sem tê-las doutrinado jamais. Eu vou lhe dar um exemplo de como se usava. Usava geralmente
modificações comportamentais que não passavam pela esfera da opinião e das ideias. Houve, por exemplo, um professor na Suécia que fez um experimento que foi muito louvado no Brasil pelo diretor de teatro Gerald Thomas. Ele pegou os seus alunos e disse: vocês, durante esse fim de semana, vocês vão fazer um experimento de sexo oral com o seu colega aí do lado. Vocês vão chupar o membro dele e, quando ele ejacular, vocês vão engolir. E na segunda-feira vocês trazem um relatório científico do que se passou. Muito bem, quase todos disseram que foi bom. Por quê? Existem já pesquisas em psicologia que mostram que sempre que você faz uma pessoa agir contra os seus princípios, em 82%, 83% dos casos eles mudam de princípios, para não dizer que fizeram uma tremenda asneira. Então, quer dizer, até aquele dia ninguém tinha pensado em fazer sexo oral com o vizinho, a partir de segunda-feira todos começaram a pensar. Isto é doutrinação? Não, o professor não fez doutrina nenhuma, não os convenceu de nada, apenas sugeriu que fizesse uma experiência inocentemente. E é assim que se faz. Há um livro do Pascal Bernardin, que se chama... Pascal Bernardin é um professor de ginásio francês. O livro chama-se Maquiavel Pedagogo. E ele mostra o número dessas técnicas de manipulação comportamental que são usadas. Nenhuma delas parece propaganda de maneira alguma. Existem vários truques ali. Um deles chama-se pé na porta. Pé na porta é o seguinte: o pesquisador bate na porta do sujeito e diz: olha, eu sou da prefeitura, nós queremos aqui grudar um cartaz de trânsito aqui na sua parede, um cartaz de 2 metros de altura. O sujeito olha o cartaz e fala: não, pelo amor de Deus, você vai tampar a minha porta, vai ficar horrível a minha casa. Ah, então nós temos esse aqui pequenininho, de 30 centímetros, pode pregar? 90% dos casos todo mundo concordava. Então você pede uma coisa mais difícil, que ninguém vai dar, e daí você pede outra mais fácil, todo mundo cede imediatamente. Isso é muito usado nas escolas. Você sugere algo, os alunos dizem não, você respeita a opinião deles. E você faz uma sugestão um pouco menos chocante e todo mundo aceita. Essas técnicas são usadas o tempo todo. O sujeito que chama isso de doutrinação, ele não está entendendo nada, ele está achando que o sujeito está fazendo propaganda comunista. Não há propaganda comunista. Há apenas o uso intenso desse tipo de truques, onde, em vez da doutrinação, a doutrinação é uma coisa que passa pela cabeça, passa pelas opiniões, pelas ideias. Se você faz uma doutrinação, você está praticamente pedindo um debate, pedindo uma discussão. Mas se você sugere experimentos, isso não passa pela esfera das opiniões. Você muda a conduta diretamente, sem passar pela máquina opinante que tem na cabeça de cada um. Isso significa o domínio total da mente do aluno. Mas pessoas muito bem interessadas, intencionadas, que lançaram a campanha Escola Sem Partido, falavam contra a doutrinação. E daí o que a esquerda fez? A esquerda disse: estão querendo nos censurar, estão querendo nos impedir. Então, veja, a facção que dominava tudo e que baniu completamente a opinião adversária do espaço dominado, começou a fingir que ela estava sendo censurada, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo oprimida. E você veja, isso significa que o pessoal da direita, conservador, liberal, não entendeu o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Uma coisa estavam combatendo outra que não existia. Isso acontece praticamente no mundo inteiro. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu sempre ando aqui com o meu cachimbo, não só porque eu fumo e gosto de fumar, mas porque é um símbolo. O economista Walter Williams, vocês devem conhecer, o Walter Williams é um brilhante economista negro, americano. Ele foi o único que fez uma análise correta disso aí. Ele disse: o movimento antitabagista foi o primeiro teste em nível de amplitude universal para avaliar a possibilidade de manipular a massa e dominá-la. Então o que eles fizeram? Lançaram aí algumas pesquisas científicas que diziam: o fumo causa isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Muito bem, qual é o princípio número 1 da terapêutica? É o princípio de que, removida a causa, cessa o efeito. Hoje, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para 1/3, mas as doenças pulmonares e cardíacas não diminuíram nem um único caso. Não interessa. Agora o antitabagismo já venceu. Todo lugar que você vai tem
o cartaz. Ambiente smoke free. Primeira vez que eu vi isso vai fazer o quê? 15 anos atrás. Acho que eu fui no Hudson Institute, uma dessas organizações conservadoras americanas. Eu fui lá fazer uma conferência, quando eu cheguei, vi o cartazinho, olhei aquilo e falei, você já perdeu na briga. Porque quando você permite que a autoridade governante policie os seus hábitos policiais, pessoais, você já perdeu tudo. Depois você quer preservar algumas liberdades políticas, não interessa se você não tem a liberdade pessoal, a liberdade concreta de fazer o que você gosta, você já entregou tudo, meu Deus do céu, já está derrotado. E, curiosamente, o único analista social que percebeu isso foi o Walter Williams. Esse artigo eu guardei, é brilhantíssimo. Se vocês quiserem, depois eu mando cópia para vocês. Então, é assim que se faz. E o que é que o anti-tabagismo tem a ver com política? Nada, aparentemente nada, é a coisa mais inocente do mundo. E uma grande parte da opinião pública conservadora, especialmente das religiões católica e protestante, aplaudiram, falaram, não, fumar é mesmo obsceno, nós temos que proibir, etc, etc, sem perceber o dano que eles estavam fazendo à liberdade pública com isto. Quer dizer, impuseram a sua opinião, tornando-a legalmente obrigatória para todos. Na democracia não se faz isso, isso não é democracia de jeito nenhum. Mas assim como o tabagismo, muitas outras coisas. Hoje começa a ser proibido ser homem, ser um macho. Ser um macho é obsceno. Já repararam nisso? Todos nós temos que nos efeminar para não ofender as pessoas do lado. Você é muito macho, o outro que não é tanto se sente ofendido, coitadinho. Não é isso? E assim por diante. Não é isso? Você ser mãe. Não é isso? Então, hoje em dia, você pode ver um homem vestido de mulher, não é isso? Seminu, fazendo sexo na rua com outro, você pode, mas se uma mulher dá de mamar ao seu bebê na rua, ela pode ser presa. Porque ser mãe é obsceno. Vocês perceberam? Começou com esta coisa, vamos proibir isto. Ah, cheira mal, eu não gosto. Vamos proibir. Se você permite que o governo vá proibindo essas coisas, nunca mais para. E nada disso foi feito com discussões políticas, não houve doutrinação alguma. Leiam o livro do Pascal Bernardin, que chama Maquiavel Pedagogo. Foi publicado em francês, existe uma tradução brasileira, talvez exista uma tradução espanhola também, não sei. Uma tradução americana, acho que existe também. Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Então, isso significa que esta mentalidade da dialética negativa, que conquista as almas não pela promessa de um bem futuro, mas pela promessa de uma condição sobre-humana imediata. Você está livre de todas as obrigações. Você não pode ser examinado, você não pode ser cobrado, você não pode ser analisado. Você é o olho que tudo vê e nunca é visto. Toda esta juventude está com esta mentalidade. Viraram demônios, meu Deus do céu. Então a discussão não é mais política, ela passou para um outro nível. Não é isso? E por isso é que você vê fenômenos como esse na Argentina. Quer dizer, um governo totalmente fracassado é reeleito, obtém sucesso. Por quê? Porque é isso que ele vai dar para as pessoas. Ele vai transformá-las em seres sobre-humanos. Vai liberar de todas as obrigações humanas e entregar para eles um instrumento de ação com os quais eles podem oprimir, assustar, maltratar e matar a quem eles quiserem. Isso é muito mais sedutor do que a antiga utopia socialista. A utopia socialista era para o futuro. A presente geração vai se sacrificar, nós vamos morrer, mas um dia teremos o paraíso socialista. Agora, esta promoção do sujeito a uma escala sobre-humana é imediata. Não é uma utopia. Você começa a viver isso no primeiro momento. Quer dizer, você pega um homem assim, uma fisionomia, sei lá, parecendo Schwarzenegger, ele veste uma calcinha, um sutiã, e ele diz que você é obrigado a vê-lo como mulher. Você diz, mas eu não aguento, eu não consigo. Eu tento ver uma mulher, mas eu não vejo, eu vejo um homem. Ah, você é um criminoso, você vai para a cadeia. É isso que eles estão fazendo, gente, e nós estamos aceitando essa brincadeira. Porque não percebemos a profundidade, vamos dizer, do impulso diabólico desses homens da Escola de Frankfurt. De como é possível o sujeito sai da Alemanha nazista onde iriam matá-lo
Ele vem para um país onde é o contrário, ele tem liberdade, tem bom emprego, todo mundo trata bem, e ele diz que é a mesma coisa. Quer dizer, é uma ingratidão absolutamente demoníaca. Você não percebe a diferença da Alemanha nazista, dos Estados Unidos e a democracia americana, o que há? E ele diz isso não é num artiguinho de jornal, ele escreveu um livro desse tamanho, chamado Personalidade Autoritária, onde está lá, segundo ele, está demonstrado que a sociedade americana é igualzinha à sociedade nazista. Então por que você saiu de lá e veio para cá? Por que você não ficou lá mesmo? Ou seja, isto é o que eu chamei de paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é um deslocamento total entre o eixo da construção teórica do filósofo e o eixo da sua experiência real. Ou seja, o que ele está descrevendo, o que ele está dizendo, desmente flagrantemente a experiência real dele. E isso é uma coisa que existe, vamos dizer, é um mal permanente do pensamento ocidental nos últimos 4 ou 5 séculos. Eu dou um exemplo, por exemplo, Karl Marx, o próprio Karl Marx é um exemplo disso, onde ele diz que todas as classes sociais têm uma visão deformada da história. Por quê? Elas têm interesses em jogo e a sua visão das coisas é deformada pelo seu interesse oculto. Exceto o proletariado. O proletariado não tem interesses especiais, os interesses deles coincidem com os da humanidade inteira, então o proletariado é a única classe que pode ter uma visão objetiva da realidade histórica. E em seguida, ele, Karl Marx, que não só não era um proletário, mas nunca tinha visto um proletário, escreve a visão objetiva das coisas segundo a visão proletária. Eu digo, mas espera aí, mas a sua existência é o desmentido da sua teoria. A sua existência demonstra, quer dizer, se a visão proletária é a verdade, é a realidade, a sua existência demonstra que um burguês pode ver a realidade tão bem quanto um proletário. E você acaba dizendo que ele não pode. Ou seja, a mesma coisa que ele escrever, eu, Karl Marx, não consigo escrever este livro. Mas você escreveu. Então, isso não é hipocrisia. Isso não é nem falsidade, isso é um outro fenômeno que eu chamei de paralaxe cognitiva. Se fosse hipocrisia, ele estaria consciente do que ele está fazendo. Mas ele escreve isso com total inocência. Ele não percebe que sua vida é um desmentido da sua obra, que a sua experiência real diz o contrário do que ele está dizendo em palavras. E hoje é claro que este pessoal da escola de Frankfurt, todos eles padecem de paralaxe cognitiva. Porque a premissa número 1 da dialética negativa é o seguinte: eu, o autor da dialética negativa, jamais serei submetido a ela. Eu, o autor, da análise pejorativa, jamais serei objeto de análise pejorativa. Porque se for, você está liquidado na mesma hora. Se você pegar, por exemplo, Max Horkheimer era o presidente, foi o presidente da escola de Frankfurt durante muito tempo. Ele era um homem milionário e os empregados da escola ele pagavam salário de fome. Ou seja, ele era um capitalista mais explorador do que qualquer capitalista. E ele não via nenhum problema nisso aí. Ele não fez isso de maldade, nem de hipocrisia. Ele fez porque era natural nele fazer assim. Era natural a ideia de que ele jamais seria objeto de dialética negativa. Do mesmo modo, Theodor Adorno e outros tantos. A influência que essa escola teve na América e, sobretudo, no Brasil, é imensurável. E ela é imensurável por quê? Porque ela tem um atrativo hipnótico muito maior do que o capitalismo ou o fascismo. Veja, Karl Marx, Lenin, Mussolini, Hitler jamais conseguiram angariar tantos adeptos tão facilmente. Veja, se você pega os livros de Max Horkheimer, Theodor, são livros dificílimos de ler. De como é que isso ganha tantos adeptos? Porque você não precisa ler, meu filho. É só você aceitar uma proposta deles, você já está transfigurado no analista e condenador da humanidade. E você está livre de todas as exigências. Ninguém pode cobrar nada de você. Então você tem milhões de idiotas que viraram julgadores da humanidade. Eles estão sentados como é que se diz, numa mesa de juiz, colocam a humanidade ali no banco dos réus e condenam e pronto, acabou. E ninguém se lembra de fazer o mesmo com eles. Por quê? Porque a tradição de análise, tradição de discussão dos liberais e conservadores vem do mundo anglo-saxônico,
E eles entendem tudo como se fosse uma disputa entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista britânico. Os dois sentados no parlamento, cada um do seu lado, discutindo educadamente, de vez em quando um fazendo umas piadinhas sobre o outro, e tudo não passa disso. Ora, a política da Escola de Frankfurt não é apenas de destruição do capitalismo, é a destruição de tudo exceto eles. É a proposta mais cruel, mais sádica que alguém já fez. E até hoje ninguém percebeu isso. Por quê? Porque os homens da Escola de Frankfurt jamais pertenceram ao Partido Comunista Soviético. Então todo mundo diz, não, eles são comunistas, mas eles são mais moderados do que Stalin. Fala, não, Stalin comparado com eles era um doce de coco, era um anjinho. Stalin nunca disse que era para destruir tudo que existia de bom. Eles disseram. Por trás de todo bem existe o mal. Para dar um exemplo de coisa ruim que eles desejavam destruir, Michel Foucault, que foi um discípulo deles e até radicalizou a proposta deles, ele era contra as pessoas terem pais. Ele achava que a pior coisa do mundo é a existência de pais. Por que para nascer nós precisamos de um pai? Que coisa mais injusta. Nós precisamos acabar com isso. Você vê que isso ele era contra o capitalismo? Não. Ele era contra o capitalismo, contra o socialismo, contra a natureza, contra a história, contra tudo. Só não era contra ele mesmo. Pierre Magnard, que sim, é um grande filósofo, foi colega dele, amigo dele, né? Disse, ele sempre foi louco. E, no entanto, as pessoas leem. Claro, o Michel Foucault não é nenhuma besta, de vez em quando ele tem umas intuições brilhantes sobre isso, sobre aquilo. Essa é uma característica a diferença fundamental entre a filosofia antiga e medieval e a filosofia moderna é o seguinte. Em geral, os filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, eles têm razão no conjunto e eles erram num monte de detalhes. O de hoje é o contrário, eles erram no conjunto, mas acertam em um monte de detalhes. Se você lê as obras de Karl Marx faz análises brilhantes sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Quando você vai ver o conjunto, não faz sentido nenhum. E o Michel Foucault, a mesma coisa. Michel Foucault faz análise, por exemplo, faz análise do quadro Velázquez, das meninas. A análise é brilhante, claro, mas o conjunto da filosofia do Michel Foucault não faz o menor sentido. E ela é baseada no quê? Na maldade. Este é o ponto. Nós não podemos aceitar essas pessoas como interlocutores genuínos. Dizer, não, eu sou apenas contra as suas ideias, mas vou preservar a sua pessoa. Fala, não, meu filho, as suas ideias até que são boazinhas, o que não presta é a sua pessoa. Isto, eu disse muitas vezes, no debate com João Pedro Stedler, que era o chefe do movimento Sem Terra, tive um debate com ele na Bienal do Livro, em Porto Alegre, não lembro o ano, talvez minha esposa lembre. 2000 e pouco, E a plateia inteirinha era de membros do MST. E eu falei para eles, olha, eu não sou totalmente contra a sua proposta, a reforma agrária, eu não sou contra essa porcaria do seu líder, esse homem não presta. Eles ficaram assustadíssimos, E daí começaram a vaiar para não poder falar. Peguei o microfone e disse, cala a boca! Todo mundo ficou quietinho. Porque eu conheço a fraqueza dessa gente. Eles são maus para esconder a sua profunda fraqueza. A crueldade deles expressa o medo que eles têm de existir e de assumir a responsabilidade da existência adulta. Eles não querem isso. Eles nunca chegam à maturidade e não querem. Eles querem continuar brincando de que eles são os julgadores da humanidade. Todo o Foro São Paulo é baseado nisso e por isso ele faz sucesso. E por isso, quantas derrotas ele sofra politicamente, ele vai se refazer. Então, o professor Sánchez tem toda a razão. Nós não podemos ser os antagonistas do Foro de São Paulo. Nós temos que destruir o Foro de São Paulo. Destruir para que isso nunca mais se levante, para que ninguém... Veja, hoje em dia o nazismo não é proibido. O comunismo também tem que ser. O Foro de São Paulo também tem que ser. Isso não é política, isso é crime. Os suíços chegam, nós temos que matar todos os judeus. Isso é política? Não, isso não é política, isso é crime. Nós não podemos... vamos discutir aqui educadamente. Devemos matar os judeuzinhos, sim ou não? Você acha que tem sentido uma discussão dessa? Não tem nada. Cala a boca, burro, põe na cadeia, tampa sua boca com uma rolha. Isso se não condenar à morte logo. Nós não podemos aceitar mais a existência dessas coisas. Não podemos aceitar, vamos dizer, a ideologia criminosa como se fosse uma proposta política. Isso não é uma proposta política. Isso é psicopatia. Isso é crime. Então, esta aí é a minha conclusão. Muito obrigado pela sua atenção.
And now we are going to have some very distinguished Brazilians posing questions from Brazil to Professor Carvalho. Good evening, Olavo. Good evening to all the speakers at this event, and good evening to all the people watching this conference online. My name is Henrique Zingano. I am a producer and a screenwriter at Brasil Paralelo, and I'd like to ask a question to Olavo on the behalf of the Brasil Paralelo staff. The Workers' Party of Brazil was defeated at the 2018 presidential election last year, so they lost their hold on the institutions they used to have to finance the political agenda and the São Paulo Forum. They are out of the government, so they don't have the means to finance their actions. Given your expertise on the revolutionary thoughts and actions, how will the São Paulo Forum change their actions since they don't have this financial aid anymore? And the follow-up, does the São Paulo Forum still hold a relevance in Latin American politics nowadays? Goodbye, Olavo. Grande abraço. Muito bem. O Foro São Paulo, através do PT e de outros partidos, estão ouvindo bem, hein? Não se ouve nada aqui? Alô, alô? Melhorou? Muito bem. O Foro de São Paulo ainda domina toda a universidade brasileira e toda a mídia brasileira. A diferença aí é o seguinte: a mídia brasileira, se você somar a tiragem impressa e eletrônica de todos os jornais e revistas, você não alcança 1% da população. Isso significa que a mídia não tem um poder de influência sobre a massa dos cidadãos. Ela tem apenas a influência sobre 1%, mas este 1% é a elite. Este 1% são os juízes e advogados, são os políticos, são os empresários. E, então, a mídia tem uma influência tremenda sobre esta elite que ainda domina o país. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, os vários tribunais, a própria classe jornalística. Então, por outro lado, o que é a universidade? A universidade é a elite futura. Quer dizer, a mídia domina a elite presente e a universidade forja a elite de daqui 20 ou 30 anos. Portanto, esses são os fatores decisivos. Eu expliquei várias vezes isso para os políticos conservadores brasileiros, mas acho que eles não entenderam ainda. Eles dão muita importância ao aspecto eleitoral e publicitário. Não entendem quais são os fatores profundos, que não são tão visíveis. Por exemplo, você não está vendo ninguém formar a elite futura, mas ela está sendo formada neste mesmo momento, em todas as universidades. O sujeito que é presidente de um centro acadêmico hoje, ele é um juiz de direito ou um ministro amanhã. Não é isso? Eu sempre me lembro de uma história nas memórias do Graciliano Ramos, né? Ele era um escritor comunista, ele foi preso durante a ditadura Vargas, e havia, vamos dizer, um guarda de prisão que o tratava maravilhosamente, com toda a delicadeza, oferecia trazer bolinhos para ele e tudo. E um dia ele perguntou: mas por que o senhor está me tratando assim? Eu estou aqui preso, eu não sou ninguém. Ele disse: eu sei lá se o senhor vai ser ministro amanhã. Então, isso aí é verdade. Este processo de formação da classe política futura, ninguém na direita está prestando atenção. Ele só presta atenção na propaganda eleitoral e no processo eleitoral. Ora, no processo eleitoral, veja, é quando o povo dá a sua opinião. Mas o povo dá a sua opinião uma vez a cada 4 anos. Ao passo que a militância esquerdista, ela está agindo todos os dias, em todos os lugares. Então, você ter uma militância a seu serviço é uma coisa, você ter o eleitorado é outra. O eleitorado só dá um palpite uma vez a cada 4 anos. De resto, ele fica impotente, e a militância é que age. Então, é por isso que nós elegemos o Bolsonaro com o apoio maciço da população, e nós vemos que o Congresso e o Superior Tribunal Federal e a mídia conseguem paralisá-lo. Porque ele tem, vamos dizer, o poder eleitoral, sem dúvida, mas eles têm o poder mais imediato. E isso eu tenho explicado para a direita, o pessoal não quer entender. Inclusive, eu disse, logo depois da eleição, eu lembrei a seguinte coisa: eu não sei se o Bolsonaro chegou a ler isso. Acho que não, porque senão ele teria
pensado um pouco nisso aí. Quando um governante é eleito, a primeira coisa que ele tem que fazer é assegurar que o poder está realmente nas mãos dele. Resolver os problemas nacionais é a segunda etapa. Antes de você fazer uma coisa, você precisa assegurar que você tem os meios de fazê-la. Você não tem os meios de ação, você não vai praticar a ação. E qual é o meio de assegurar a ação? Seria destruir os seus adversários mais pérfidos, na mídia, no sistema judiciário, nas próprias Forças Armadas. E ele não fez isso até agora. Fez um pouquinho. A gente vê, por exemplo, que ele fala muito mal da mídia. Eu digo, mas você não precisa falar mal. Você simplesmente vasculhe, né, o arquivo, o registro policial dessas pessoas. Sabe que todas elas têm crimes nas costas, prenda todas. Expulse da profissão. Eu conheço uma lista de pelo menos 30 jornalistas, né? Por exemplo, aquele cara do Globo que confessa que ter sido agente da KGB. O que é ter sido? O que é um ex-agente da KGB? O chefe da KGB, que é o Vladimir Putin, diz, não existe isso de ex-agente. O Zé Dirceu, ele disse, eu sou um ex-agente dos serviços de inteligência militar cubano. Ex? Como ex? Isso não existe. Você é um agente cubano ainda. Um agente cubano não pode ser deputado no Brasil. Um agente cubano não pode ser jornalista no Brasil. Então, era isso que ele tinha que ter limpado o terreno primeiro. Não, vamos dizer, com pura perseguição política, mas fazendo os camaradas pagarem pelos seus crimes. Os membros do Foro de São Paulo, a Constituição brasileira e a lei eleitoral brasileira proíbe o registro de partidos que têm filiação a organizações estrangeiras. Existem 7 partidos do Brasil que são membros do Foro de São Paulo, todos deveriam estar fechados e seus dirigentes criminalmente responsabilizados. Era isso que ele tinha que fazer na primeira semana. Mas, no entanto, ele quer resolver o problema econômico do Brasil primeiro. Por quê? Para não parecer que ele é malvado. Então, quando você quer que a esquerda te respeite, você já está derrotado. Você tem que querer que a esquerda te odeie, tá certo? E sofra de ódio impotente. É o que eu faço com os meus adversários intelectuais. Eu não quero a sua simpatia, eu não quero a sua amizade. Deus me livre da sua amizade. Eu quero que você me odeie e fique lá em casa roendo o pé da mesa, tá entendendo? De raiva, sem poder fazer nada. Que é o que todos eles fazem. Você vê que, no começo, tentaram me destruir, entraram em polêmica comigo, todos se deram mal. Daí o que fizeram? Fizeram silêncio, mas falavam mal de mim pelas costas, para os seus aluninhos na universidade. Porque daí eu não tenho medo de me defender. Mas em público eles não falam nada, em público ficaram quietinhos. Agora voltaram a falar. Vão se dar mal novamente, vão se desmoralizar. Por exemplo, outro dia esse rapaz do Movimento Brasil Livre, MBL, falou lá uns negócios contra mim. O vídeo dele teve 10 mil dislikes no primeiro dia. Está vendo? Não dá muito certo você, né? Falar mal de quem está dizendo a verdade. Olha, eu sou um homem sincero, eu não sou político, não tenho nada a ver com campanha de Bolsonaro, nem com campanha de ninguém, tá certo? E eu sou um bom conselheiro. Quando eu dou um conselho é porque eu analisei a coisa. Não é porque eu quero isso ou aquilo de você. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho 5 mil alunos que me pagam, eu ganhei um bom dinheiro, graças a Deus. Não preciso de ninguém, não preciso de emprego público, não preciso de verba, não preciso de patrocinador, não preciso de nada. Então eu estou livre para dizer o que eu estou vendo. Não é isso? Se eu tivesse muito pobre, talvez, né, eu precisasse de uma propina, de uma coisa assim, ia dar opiniões falsas. Mas agora não estou precisando, graças a Deus, estou livre. Né? E tenho 72 anos de idade, não estou mais na idade de ficar brincando com essas coisas. Tá certo? Então você vem brigar comigo, você vai se dar mal. Eu falei para o pessoal do Globo, vocês querem brigar comigo? Vocês vão perder. Eu tenho mais leitores do que você, eu tenho mais leitores do que o Globo. Por quê? Porque os caras estão vendo que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade para eles. E estão vendo que os caras que ficam contra mim só mentem. Ficam inventando essas histórias. Não, o Olavo é astrólogo. Eu trabalhei com astrologia 38 anos atrás. Parei numa época que esses caras não tinham nem nascido ainda, né? Então eles ficam mostrando, como se eu fosse um astrólogo, estou orientando o presidente por astrologia. Não sei se vocês lembram, havia na Arábia Saudita havia um ministro do petróleo que era astrólogo. Vocês lembram disso? Isso faz 30 ou 40 anos. E ele, sei lá, ele fazia os mapas astrológicos, devia funcionar a astrologia dele, porque ele estava dando um baile no mundo inteiro. Né? Quando subiu o preço do petróleo, foi ele que fez isso. Né?
Então os caras estão achando que eu sou isso, que eu sou astrólogo, que eu sou um mago, Rasputin, que está atrás de tudo. É uma história tão infantil, tão idiota, né? Hoje chegou o rapaz do New York Times, a primeira coisa que ele perguntou foi isso aí, né? Esse negócio de astrologia, eu falo, pô, mas isso aí foi 38 anos atrás, né? E... Gracias, profesor. Tenemos solamente 5 minutos. Para terminar, vamos a darle la palabra a la diputada federal de Brasil, Beatriz Kisses, grande amiga. Dear Professor Olavo, greetings from Brazil. The last meeting of Foro de São Paulo in Caracas was a big failure, as no big leader of a political party or even a nation attended to it. Would you consider this as a sign of hope that we might finally be getting rid of this rubbish criminal organization? Nós não podemos esquecer o seguinte: todo o poder político que a esquerda tem vem do poder psicológico da dialética negativa. A origem desse poder político não é política, é outra coisa. Eles estão atuando aonde? Nos consultórios de aconselhamento matrimonial, nos dentistas, né? Tudo quanto é lugar, é aí que eles agem, né? Estão entendendo? Nas igrejas. E não é através de propaganda política, é disseminando esse tipo de atitude, transformando cada ouvinte, cada jovem, num juiz da humanidade inteira. E disseminando, portanto, essa agressividade megalomaníaca que eles têm. E isso é, por assim dizer, uma proposta irresistível. Qualquer pessoa imatura aceita isso na mesma hora. Você não está passando uma ideologia para eles. É uma atitude psicológica muito simples de você adotar. Não precisa doutrinar ninguém. Não é doutrinação, é uma manipulação psicológica simples. É uma oferta irrecusável. Você quer subir acima do seu pai, da sua mãe, do seu professor, da humanidade inteira, julgar e condenar a todos e nunca poder ser examinado? Quem não quer? Até eu quero, pô. Só que eu não consigo, mas eles conseguem. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en nuestro primer programa brasileño. Esperamos que puedan participar en otros. Nuestro especial agradecimiento al Museo Americano de la Diáspora Cubana, a su presidente, Marcel Felipe, y por supuesto a su directora Carmen, que hace la vida y el apoyo de todas estas obras que tienen el propósito de divulgar el pensamiento libertario de toda América Latina. Gracias.